A ideia de que um observador consciente pode alterar o comportamento de um objeto quântico é o ponto de partida para uma série de abordagens inadequadas da mecânica quântica. E essa ideia problemática ela surge porque os objetos da mecânica quântica, como os átomos, os elétrons, eles, em alguns casos, eles se comportam como se fossem ondas. Em outros casos, se comportam como se fossem partículas. E algumas pessoas acham que essa mudança de comportamento dos átomos, ela é provocada pela ação de um observador consciente. Então, por exemplo, se o observador quiser analisar o caminho, a trajetória do átomo, ele seria capaz de mudar o comportamento do átomo. Nesse vídeo, nós vamos mostrar que não é bem assim. Tá? A gente vai falar aqui sobre um experimento chamado apagador quântico. Esse experimento mostra que essa mudança de comportamento dos objetos da mecânica quântica, ela não precisa de um observador consciente para acontecer. Tá? Então ela não depende de um observador consciente. Esse experimento do apagador quântico ele foi proposto por um físico americano chamado Marlon Scully na década de 80. Na descrição desse vídeo a gente vai deixar a proposta experimental, o artigo com a proposta experimental do Scully e as realizações experimentais. Esse experimento, a proposta foi apresentada pelo Scully e depois ele foi realizado muitas vezes. Tá? A gente vai deixar algumas referências aqui. Esse é o canal Cientificar, é um canal de divulgação científica, aqui a gente vai falar sobre física, sobre ciência, sobre filosofia da ciência. Se você gosta desses temas, se inscreva no canal para você poder ver os próximos vídeos que a gente vai postar. Bom, primeiro vamos falar sobre essa mudança de comportamento dos objetos da mecânica quântica. Vamos considerar um exemplo, Vamos considerar primeiro átomos, tá? Então, átomos e vamos considerar uma montagem experimental, que pode mostrar essa mudança de comportamento. E essa montagem é chamada de experimento de dupla fenda, tá? E a estrutura aqui do experimento, dessa montagem, aparece aqui na tela. Ela é composta basicamente pelo seguinte, são dois anteparos. O primeiro anteparo tem ali duas aberturas. E o segundo anteparo é um anteparo inteiro, ele não tem abertura nenhuma. Então o experimento vai funcionar da seguinte forma. A gente vai lançar átomos ali nessa montagem. Os átomos vão atravessar essas fendas, que estão ali no primeiro anteparo. E eles vão colidir no segundo anteparo. E aí cada colisão, cada átomo que bate lá no segundo anteparo, aparece um pontinho marcando a posição em que a colisão aconteceu. Então, o segundo anteparo funciona como uma tela, que registra o ponto lá de chegada dos átomos. Então, os átomos atravessam as duplas fendas no primeiro anteparo e batem no segundo anteparo e um pontinho é registrado. Esse experimento ele foi realizado de fato muitas vezes, com átomos, com moléculas. Vamos considerar a realização com átomos. O resultado de um experimento desse tipo é esse que aparece aqui na tela. Tá? Então, o resultado do experimento é a distribuição dos pontinhos lá na tela, no segundo anteparo. Então, a distribuição é desse tipo que aparece aqui. Nesse caso, a gente diz que nesse experimento os átomos se comportam como se fossem ondas, porque essa distribuição de pontos que aparece aí, ela parece com a distribuição de intensidade de ondas quando a gente lança ondas numa montagem tipo essa de dupla fenda. Essa animação que aparece aqui agora mostra como é que as ondas interagem, como é que funciona a propagação das ondas nesse aparato. Então nota que essas faixas que aparecem ali na tela, no segundo anteparo, no caso das ondas, elas representam a intensidade das ondas. Então a onda chega, você tem uma região ali de grande intensidade de ondas no meio do segundo anteparo, e isso coincide com o resultado dos átomos. Se a gente comparar as duas distribuições aí de faixas, com a distribuição de pontinhos na tela do experimento dos átomos, então comparar o experimento das ondas com o experimento com átomos, a gente vai ver que existe uma coincidência ali no resultado. A distribuição das faixas, no caso do experimento com as ondas, parece com a distribuição dos pontinhos, no caso do experimento com átomos. Agora, qual que é o sentido disso, de falar que o átomo se comporta como uma onda? O que significa isso? Quando ele encontra as fendas, o que ele faz? Ele se espalha pelas duas fendas? Porque o registro ali dos átomos, quando o átomo bate no segundo anteparo, aparece um pontinho, então ele parece que é uma partícula. Então será que ele passa por uma fenda ou pela outra fenda? Por qual fenda será que o átomo passa? Bom, essas perguntas, que são difíceis, os físicos começaram a tentar investigar essas perguntas. E uma tentativa foi feita justamente, na verdade ela motiva esse experimento que a gente vai falar, que é o experimento do apagador quântico. Tá?
Então essa é uma ideia que quem levantou primeiro foi o Einstein, lá na década de 20 ainda, e depois o Scully faz isso de uma forma mais sofisticada, assim, com mais cuidado, né? Na década de 80. Então a ideia é a seguinte: bom, a gente quer saber por que fenda passa o átomo, tá? Então o átomo é lançado, ele vai encontrar as duas fendas, por onde que ele passou? Para isso, a gente vai colocar ali na fenda uma armadilha, assim, alguma coisa que consegue registrar a passagem do átomo. Então, se o átomo passar pela fenda de cima, essa armadilha vai registrar a passagem dele. Se ele passar pela fenda de baixo, uma outra armadilha vai registrar a passagem do átomo pela fenda de baixo. Na proposta do Scully para o apagador quântico, né, ele vai usar como armadilha um objeto que a gente chama de cavidade eletrodinâmica, tá? Que é basicamente formada por dois espelhos refletores, como esses que aparecem aqui na figura, e eles são capazes de armazenar um fóton. Bom, mas como é que a cavidade vai funcionar como um marcador de caminho, né? Para entender isso, a gente precisa pensar no átomo, né? O átomo que vai passar por ali, né? Então o átomo que vai ser lançado ali no sistema, na montagem de dupla fenda com as cavidades, ele é composto por um núcleo e elétrons, né? Então os elétrons, quando eles estão muito afastados, quando os elétrons estão afastados do núcleo, a gente diz que o átomo está num estado de maior energia, a gente chama esse estado de estado excitado de energia. Então o átomo está num estado com mais energia. Quando ele passa pela cavidade, o que vai acontecer é o seguinte: ele vai sair desse estado de maior energia e vai para um estado de menor energia. Então os elétrons que estão lá mais afastados do núcleo, quando o átomo passar pela cavidade, eles vão sair desse estado mais afastado e vão para um estado mais próximo do núcleo. E aí a energia do átomo diminui. Só que a energia do átomo ela diminui porque o átomo vai liberar essa energia em forma de energia eletromagnética. Então, quando os elétrons se aproximam do núcleo, um átomo é emitido. Isso é calculado na disciplina de ótica quântica, né, que a cavidade acaba induzindo essa emissão. Então, quando o átomo passa na cavidade, ele vai deixar um fóton lá dentro, tá? Ele vai sair de um estado de maior energia para um estado de menor energia, e isso vai fazer com que um fóton seja emitido. E esse fóton vai ficar preso dentro da cavidade. Então a armadilha funciona assim. O átomo, então, quem propôs esse experimento pensa no seguinte: bom, eu vou lançar o átomo vai passar, por exemplo, pela cavidade de cima. Se ele passar pela cavidade de cima, ele vai deixar um fóton, se ele passar pela fenda de cima, né, ele vai necessariamente também passar pela cavidade, que está na fenda de cima, e ele vai deixar um fóton nessa fenda. Então a situação vai ficar como essa que aparece aqui na imagem, né? A cavidade de cima com um fóton e a cavidade de baixo sem fótons. Se o átomo passar pela fenda de baixo, então ele necessariamente também vai passar pela cavidade de baixo, e aí ele vai deixar um fóton na cavidade de baixo. E aí a situação vai ser essa que aparece aqui na tela, né? Com um fóton na cavidade de baixo e 0 fótons na cavidade de cima. Então, as cavidades, nesse caso, marcam o caminho do átomo, né? Se ele passou por cima, tem um fóton lá; se ele passou por baixo, tem um fóton na cavidade de baixo. Então, a montagem está pronta, e aí vamos tentar passar os átomos lá, né? Lançar os átomos nessa montagem, né? 2 fendas, com cada fenda lá com um marcador de caminho, né? Uma cavidade na frente. O que acontece? Qual que é o resultado desse experimento? Quando muitos átomos são lançados, né, o resultado do experimento, o que aparece na tela, lá, né, a distribuição dos átomos na tela, não é mais aquela que aparecia antes, aquela que exibe um comportamento ondulatório. A distribuição agora é desse tipo que aparece aqui na tela. Então, olha a diferença entre as duas, né? No primeiro caso, né, sem as cavidades, a gente tem uma distribuição que parece com a distribuição das ondas. No segundo caso, a gente tem essa outra distribuição. E essa outra distribuição, ela é a distribuição que aparece quando a gente lança partículas numa fenda dupla. Então, essa distribuição agora, né, mostra que o átomo mudou, entre aspas, né, o seu comportamento. Né? Ou seja, sem marcadores de caminho, o resultado parece com... O átomo se comporta como se ele fosse uma onda, mas com marcadores de caminho, o átomo se comporta como se ele fosse partícula. Agora, para o propósito desse vídeo aqui, o ponto mais importante é o seguinte: nota que houve uma mudança de comportamento do átomo? Sim, né? Sim, isso é verdade. Agora, o que provocou essa mudança de comportamento? Nota que não existe observador consciente nessa história que eu contei aqui, né? O que existem são armadilhas que vão marcar ali a passagem do átomo, né? Se ele passa pela primeira fenda, ou se ele pela fenda de cima ou pela fenda de baixo. Essa informação
sobre a passagem do átomo pela fenda de cima ou pela fenda de baixo, ela fica registrada nas cavidades, né, lá nas cavidades eletrodinâmicas, ou seja, ela fica registrada lá com o fóton que a cavidade guarda. Mas ninguém precisa ver esse fóton, ninguém mede esse fóton. Esse fóton pode ficar lá guardado e ninguém nunca acessar. Então, esse experimento que eu falei aqui, a descrição que eu fiz, né, de lançar vários átomos com essas cavidades, né, então como é que ele seria feito? Assim, você lança um átomo com as cavidades lá, depois você troca, coloca outras cavidades, novas cavidades, lança o segundo átomo, depois novas cavidades, lança o terceiro átomo e faz isso muitas vezes. E a figura que vai se formar na tela, a tela você deixa a mesma, né? Então o primeiro átomo bate lá, você só troca as cavidades. Aí depois você lança o segundo átomo, e aí o segundo átomo bate na tela, e o registro que vai ficar lá no final é esse característico de partículas, né? Então, o que provocou a mudança de comportamento foi a presença desses marcadores de caminho. Agora, o ponto principal é o seguinte: ninguém precisa verificar o que o marcador de caminho está marcando. Tá? A gente não precisa verificar qual que é o resultado ali da marcação de caminho, se ele passou pela fenda de cima ou pela fenda de baixo. Isso não precisa ser conhecido por um observador consciente, né? Um ser humano não precisa saber essa informação. Então, o átomo muda o comportamento dele, de certa forma, né? Por causa da montagem e não por causa do observador consciente. Nem tem observador consciente nessa descrição. O cara não precisa olhar para as cavidades. Então basta a informação ficar disponível em algum sistema auxiliar, né, então a informação de caminho fica disponível em um sistema auxiliar, que são as cavidades. Isso faz com que o comportamento dos átomos seja diferente. E nesse experimento do apagador quântico, né, eles ainda conseguem mostrar uma outra coisa, né, que é o seguinte: se for possível apagar a informação de caminho, é possível então recuperar o padrão de interferência, ou seja, aquele comportamento ondulatório dos átomos, se for possível apagar a informação de caminho. Ou seja, nesse experimento, né, fica muito claro que o comportamento dos átomos, né, entre aspas, né, ele depende da informação estar disponível, a informação de caminho, estar disponível ou não. Tá? Se a informação de caminho está disponível em algum sistema auxiliar, então o comportamento é do tipo partícula. Se a informação não está mais disponível no sistema auxiliar, então o comportamento é do tipo onda. Tá? Então, comportamento partícula, comportamento tipo onda, depende do experimento, né? Depende do experimento que é feito, depende da informação estar disponível nos marcadores de caminho ou não. Tá? Não depende de observador consciente, não tem nada a ver com isso. Então a pessoa desejar que o átomo seja onda, partícula, sei lá qual sentido que teria isso, mas isso não tem nada a ver com alteração de realidade ou mudança das propriedades do átomo. Tá? Isso é algo que tem a ver com a ideia de informação, né? A informação está disponível no sistema auxiliar ou não. Né? Não tem ser consciente aqui nessa descrição, né? A gente não precisa incluir um ser consciente nessa descrição que eu fiz. E isso se encaixa muito bem com a noção que o Niels Bohr, né, defende, né, com a interpretação que ele defende para a mecânica quântica. Né? Na interpretação do Bohr, a ideia de objeto isolado ela não tem sentido. Né? O objeto sempre deve ser pensado num contexto experimental como um todo. Né? Então, assim, o objeto inserido no contexto experimental, ele, no caso do experimento sem os marcadores de caminho, né, aí você tem um fenômeno. E aqui estou pensando em fenômeno como a combinação do objeto e o aparato de medida, né? Você tem um fenômeno do tipo ondulatório. Quando você muda o experimento, você muda o fenômeno. Essa é a sacada da interpretação do Bohr. Né? O aparato experimental, ele deve ser incluído ali no conceito de fenômeno. Então, o fenômeno inclui também o aparato experimental. Bem diferente do que acontece na física clássica, né? Mas na quântica isso é necessário. Então, quando você inclui os marcadores de caminho, você muda o aparato experimental, você muda o experimento, você muda o contexto experimental, e agora a gente pode falar que esse fenômeno é um fenômeno corpuscular. Tá? Então, no caso, pensando na interpretação do Bohr, né, essa ideia mágica, esquisita de você mudar o comportamento das partículas, ela perde o sentido. Né? Não tem sentido falar isso. Né? O que tem, na verdade, são experimentos do tipo corpuscular, fenômenos, né, do tipo corpuscular, fenômenos do tipo ondulatório, porque a montagem experimental é diferente nos dois casos. Então o átomo, fala que o átomo muda o comportamento dele, isso aqui, todas as vezes que eu falei isso aqui nesse vídeo, né, a gente pode pensar nisso como uma expressão assim,
não literal, né? Assim, não estou falando que o átomo tem comportamento, né? Mas sim o fenômeno como um todo, né? Ele pode ser pensado como um fenômeno corpuscular ou um fenômeno ondulatório.